12 F-22 Raptors sobrevoavam silenciosamente o céu, na calma escuridão de julho de 2025. Uma fábrica secreta no coração da floresta de Sinaloa que poderia ter produzido fentanil suficiente para matar 10 milhões de pessoas foi reduzida a cinzas em questão de segundos. Esta não era uma apreensão de drogas típica. A guerra americana contra as drogas entrou em uma nova era com este preciso ataque militar. A mensagem era direta, mas controversa, já que 84.076 mortes por overdose foram associadas ao fentanil em um único ano. Uma pergunta persistia enquanto a fumaça subia da selva. Quanto custaria essa nova abordagem e até onde ela chegaria? Os mais notórios chefões do tráfico de drogas do México estabeleceram durante décadas redutos construídos para resistir à repressão governamental e a qualquer ataque. Vicente Carrillo, Fuentes, Rafael Caro Quintero e os irmãos Trevinho Morales não eram meros traficantes, eram os cérebros por trás de estados criminosos multinacionais. Seus cartéis evoluíram para empreendimentos de estilo militar, com bunkers subterrâneos, redes criptografadas e cadeias de suprimentos internacionais, indo além das operações de drogas de pequena escala nas ruas. Esses impérios floresceram em silêncio, protegidos por subornos, brutalidade e segredo escondidos atrás de quarteirões, terras agrícolas e montanhas. A base do tráfico de drogas mexicano contemporâneo foi estabelecida por Rafael Caro Quintero, frequentemente chamado de narco dos narcos. Ele estabeleceu canais que transportavam cocaína da Colômbia através do México para os Estados Unidos na década de 1980, estabelecendo um padrão que seria seguido por muitos anos. Ele foi libertado em 2013 por um tecnicismo jurídico após cumprir anos de prisão pela morte do agente da DEA, Henrique Camarena. Em vez de desaparecer, ele usou internet via satélite, telefones criptografados e túneis secretos para restabelecer sua rede criminosa a partir de esconderijos subterrâneos em Sinaloa. Sua história serviu como metáfora para as dificuldades que o sistema jurídico mexicano enfrentava para conter indivíduos cuja influência ia além dos limites da prisão. Os irmãos Miguel e Omar Trevinho Morales transformaram Las Zetas em um dos cartéis mais sangrentos da história. Eles trouxeram métodos de combate para o mundo do crime, tendo servido nas melhores unidades militares do México. Seus soldados conduziam ataques coordenados, operavam caminhões blindados e usavam equipamentos de visão noturna. Cidades do Nordeste mexicano ficaram aterrorizadas, enquanto os Las Zetas cobravam impostos de empresas, operavam redes de sequestros e destruíam concorrentes impiedosamente. Sua disciplina militar os tornava um dos perigos mais difíceis de lidar para as autoridades. E seu cartel funcionava mais como um exército desonesto do que como uma gangue. Vicente Carrillo Fuentes, enquanto isso, controlava brutalmente o cartel de Juárez. Conhecido como o Senhor dos Céus, ele sucedeu seu irmão e transformou Ciudad Juárez em uma das cidades mais violentas do mundo. Sua gangue lutou pelo controle das pontes que ligam Juárez a El Paso, Texas, de 2008 a 2012, resultando em uma guerra territorial que ceifou mais de 10 mil vidas. Essas travessias de fronteira eram pontos-chave de entrada de fentanil, cocaína e heroína nos Estados Unidos. Carrillo Fuentes garantiu que seu plano prosseguisse sem incidentes, subornando legisladores e autoridades policiais. Seu governo demonstrou como o crime organizado encontrou refúgio em áreas onde corrupção e geografia coexistiam. O poder do cartel derivava tanto da arquitetura quanto da brutalidade. Durante anos, a polícia local e a vigilância aérea não conseguiam ver as enormes instalações subterrâneas que haviam construído. Enterrados sob ranchos fictícios ou escavados em montanhas, esses bunkers tinham salas de estar, laboratórios secretos e rotas de fuga. Lá dentro, sob vários níveis de proteção, técnicos produziam medicamentos em turnos alternados.
Esses locais podiam operar sem aviso prévio de observadores externos, graças ao fornecimento de energia segregado e às comunicações criptografadas. Esses redutos tornaram quase impossível para as autoridades interromperem a produção por muitos anos, especialmente em regiões onde as autoridades locais foram subornadas ou tiveram medo de intervir. Os cartéis de Sinaloa e Nova Geração de Jalisco já controlam mais de 60% da produção mundial de fentanil, de acordo com a Insight Crime. Uma rede de laboratórios protegidos contra detecção e vigiados por forças de segurança privadas sustenta esse domínio. Essas operações têm um escopo enorme. Quase 10 mil quilos de fentanil foram apreendidos por autoridades americanas, somente em 2024. Grande parte disso estava ligada a superlaboratórios mexicanos. Essas instalações conseguiram evitar a detecção até o momento porque, frequentemente, contam com equipes de resposta rápida, sistemas de vigilância e blindagem química. No entanto, novos avanços tecnológicos estão alterando a situação. Mesmo com as densas copas das árvores da floresta tropical, satélites espiões agora conseguem identificar padrões de calor em objetos ocultos. O mapeamento em tempo real de compostos inteiros é possível com drones equipados com sensores infravermelhos e análises baseadas em IA. Interceptações de comunicações revelam informações sobre o transporte e o armazenamento de medicamentos. Antes usadas apenas para rastrear células terroristas no Oriente Médio, essas ferramentas agora são cruciais para identificar a infraestrutura dos cartéis. O jogo mudou com a percepção de que o que antes era invisível, agora é visível. No entanto, um império fundado no terror não pode ser destruído apenas pela tecnologia. A influência local da qual esses cartéis dependem é profunda. Em muitas áreas, os chefes dos cartéis são vistos tanto como provedores quanto como criminosos. Eles geram empregos, consertam estradas e financiam escolas. São mais difíceis de derrubar do que um adversário tradicional devido ao seu controle social. Novos líderes, frequentemente mais agressivos que seus antecessores, assumem a liderança assim que figuras importantes são presas. As operações são momentaneamente interrompidas por prisões e apreensões, mas os cartéis se ajustam e ressurgem mais fortes se uma mudança sistêmica não for implementada. Os Estados Unidos perceberam que prisões e extradições por si só não seriam suficientes para derrubar os cartéis. É preciso identificar suas vulnerabilidades e explorá-las cuidadosamente. Quando essas vulnerabilidades foram tornadas públicas por meio de dados e vigilância, suas fortalezas secretas começaram a ruir. Os cartéis antes intocáveis tornaram-se alvos visíveis, com drones rastreando comboios e satélites rastreando assinaturas de calor. Uma abordagem mais enérgica, baseada na doutrina militar, em vez da aplicação da lei civil, foi contemplada pelos formuladores de políticas americanos como resultado dessa conscientização. Levou tempo para que o sigilo do cartel se desfizesse. Foi o resultado de anos de avanços tecnológicos e coleta de informações. No entanto, o ambiente estratégico mudou depois que a cortina foi aberta. Agora era possível mapear esses impérios fortificados, vigiá-los e, se necessário, destruí-los. Para grupos criminosos que prosperaram na obscuridade, este foi o começo do fim. A questão não era se os cartéis poderiam ser alcançados agora que o mundo tinha olhos em seu território, mas sim até onde os Ibueikuda estavam dispostos a ir. Em 20 de janeiro de 2025, o presidente Trump emitiu uma ordem executiva que esclareceu a situação jurídica desses grupos e forneceu novos meios para combatê-los. Uma das operações militares mais precisas e secretas da guerra às drogas dos Estados Unidos foi realizada em julho de 2025. Nas profundezas das florestas de Sinaloa, no México, 12 F-22 Raptors, os jatos furtivos mais sofisticados do mundo, lançaram um ataque aéreo coordenado.
O laboratório bilionário de fentanil que eles visavam estava escondido sob uma densa selva e foi construído para ser imune a drones satélites e inteligência humana. Cada aeronave equipada com bombas GBU-39 de pequeno diâmetro lançava sua carga com precisão, destruindo o alvo em questão de segundos. A missão, planejada há muito tempo, demonstrou a força da tecnologia militar americana e uma mudança significativa nas táticas de combate às drogas do país. Meses se passaram desde o início dos preparativos. Analistas da CIA utilizaram imagens térmicas para rastrear assinaturas térmicas anômalas na selva, coletaram fotografias de satélite e rastrearam conversas criptografadas do cartel. Informações de inteligência revelaram a existência de um superlaboratório capaz de fabricar enormes quantidades de fentanil. A necessidade de agir aumentou quando o número de mortes por overdose nos Estados Unidos atingiu 84.076 no ano encerrado em outubro de 2024. Para mapear todos os aspectos do alvo, incluindo a organização do laboratório, as rotinas de pessoal e os cronogramas de entrega, as agências de inteligência americanas trabalharam em conjunto. A bomba GBU-39, uma arma projetada para precisão cirúrgica, estava no centro da operação. Apesar de pesar apenas 113 kg, cada um pode atingir seu alvo a menos de 1 metro de distância. Isso o torna perfeito para reduzir danos colaterais, especialmente em áreas florestais, onde caminhos e cidades podem estar próximos. Na noite do ataque, 12 caças F-22 lançaram 24 bombas GBU-39, que atravessaram as nuvens em silêncio e atingiram o laboratório em ondas. As câmaras de mistura química foram danificadas na explosão inicial. Nos tanques de armazenamento, a segunda explosão desencadeou uma série de eventos. Restaram apenas escombros retorcidos e terra carbonizada após o desaparecimento do local. Os F-22 nunca apareceram no radar mexicano porque estavam voando sem luzes ou outras indicações observáveis. Eles planejaram sua aproximação para evitar colidir com as defesas aéreas locais. Para evitar acusações de violação da soberania mexicana, os líderes militares dos Miami insistiram que os jatos permanecessem no espaço aéreo internacional até o momento do lançamento do ataque. No entanto, especialistas em defesa apontaram que lançar um ataque transfronteiriço com aviões furtivos foi um avanço tático ousado. Sem dúvida, os militares obtiveram sucesso, mas os efeitos psicológicos foram possivelmente muito mais significativos. As redes de cartéis começaram a se desintegrar em questão de dias. Segundo informantes, esconderijos que estavam em operação há décadas foram abandonados por líderes de médio escalão. Comboios interromperam suas rotas regulares, seja redirecionando-se para rotas não testadas ou parando completamente. Operações anteriormente ativas em Sinaloa foram interrompidas quando agentes correram para verificar a probabilidade de novos ataques. Embora tenha sido de partir o coração a perda de um laboratório, enviou uma mensagem ainda maior. As sombras não eram mais um lugar seguro para os cartéis. Grupos de vigilância internacionais e jornalistas locais disseram que os membros dos cartéis estavam cada vez mais amedrontados. Segundo o New York Times, grupos rivais dentro do cartel de Sinaloa aproveitaram o caos para disputar o domínio uns dos outros. Conflitos internos eclodiram após o ataque com comandantes rivais, acusando-se mutuamente de vazamentos de informações. A violência em Culiacán aumentou de 39 assassinatos por mês para 116 até outubro de 2024, segundo a Insight Crime, indicando rupturas significativas na hierarquia organizacional do cartel. A logística também estava em crise. Antes fluídas e seguras, as cadeias de suprimentos dos cartéis tornaram-se erráticas. Devido ao comprometimento dos canais estabelecidos, os traficantes recorreram a rotas alternativas, incluindo o contrabando marítimo pela América Central e lançamentos aéreos em regiões desérticas isoladas.
Especialistas em inteligência alertaram que o cartel pode investigar novas tecnologias, como drones autônomos ou submersíveis, para evitar a observação no vazio deixado pela destruição do laboratório. A atividade de drones associada a grupos criminosos teria aumentado em Chiapas, indicando que os cartéis já estavam se ajustando. Tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e o México eclodiram em meio à comoção. Apesar da oposição de longa data do México à ação militar americana em seu território, a pressão após o ataque de Sinaloa foi grande demais. A portas fechadas, Washington ameaçou impor repercussões econômicas a menos que cooperassem. O presidente Trump ameaça prejudicar a indústria exportadora mexicana, avaliada em $400 bilhões, impondo uma tarifa de 25% sobre todas as importações mexicanas. A presidente Claudia Sheinbaum concordou relutantemente com uma parceria limitada de segurança. 10.000 soldados mexicanos foram enviados para áreas de fronteira e pontos críticos do cartel como parte desse acordo. Foi concedida autorização temporária à CIA para conduzir operações de vigilância a partir de um aeroporto secreto próximo à Cidade do México. Rafael Caro Quintero e membros da família Trevinho Morales estavam entre os 29 proeminentes membros do cartel extraditados para os Estados Unidos em 28 de fevereiro de 2025. Conforme declarado pelo Departamento de Justiça do Zequeteçaiua, por muitos anos, esses indivíduos estiveram ligados à lavagem de dinheiro e ao tráfico internacional de drogas. Os resultados foram imediatos. Segundo dados da DEA, 50.575 quilos de metanfetamina e 9.950 quilos de fentanil foram apreendidos no início de 2025, estabelecendo recordes para apreensões de drogas. No entanto, preocupações mais profundas com a soberania e a estabilidade a longo prazo estavam ocultas por trás desses números. Os opositores alegaram que, em vez de ser uma colaboração real, o envolvimento do México foi forçado e motivado por ameaças econômicas. Caminhando em uma corda bamba política, que o colocava em risco de críticas tanto de críticos nacionais quanto de políticos americanos, o presidente Sheinbaum denunciou publicamente a CIA, enquanto, em particular, autorizava novas atividades da organização. Enquanto isso, os cartéis começaram a se reconstruir. Segundo fontes de inteligência, a lacuna foi prontamente preenchida por novos líderes. Para evitar a detecção, alguns implementaram estruturas de comando descentralizadas. Outros diversificaram seu alcance e reduziram sua dependência dos corredores americanos, voltando-se para os mercados europeu e asiático. Em vez de desaparecer, os cartéis estavam evoluindo. A capacidade dos Estados Unidos de demolir um laboratório em questão de segundos foi demonstrada pelo ataque em Sinaloa. No entanto, o dilema maior persistiu à medida que os cartéis se ajustavam e as alianças mudavam. Será que essa abordagem produziria efeitos a longo prazo em uma guerra mundial contra as drogas? À medida que o México cambaleava e os cartéis se reagrupavam nos dias e semanas após a explosão, a resposta começaria a vir à tona. Em sua luta contra os cartéis de drogas, os EUAs foram além da aplicação da lei convencional. Em vez de se concentrar na prevenção do crime, a luta agora se assemelha à guerra moderna. Os EUA cruzaram uma linha legal e estratégica ao designar formalmente os cartéis de drogas como grupos terroristas estrangeiros. Esta decisão possibilita o emprego de equipamentos e estratégias de nível militar que antes eram utilizados apenas em áreas de conflito, como Iraque e Afeganistão. Além disso, permite atividades que vão além dos limites consuetudinários da legislação nacional, conferindo um novo grau de autoridade e adaptabilidade ao combate ao crime transnacional. Essa mudança não ocorreu por si só. Os cartéis exploraram lacunas legais e cruzaram fronteiras com facilidade durante anos, operando impunemente. Diante de adversários com maiores recursos, armamento mais sofisticado e redes mais extensas, as agências policiais americanas frequentemente se viam em desvantagem. Embora produzissem resultados técnicos convencionais, como batidas policiais, grampos
e apreensões de drogas não conseguiram destruir a infraestrutura do cartel. Por fim, o agravamento do aumento anual de mortes por overdose levou os formuladores de políticas do Zipa-Sinara a buscar um novo paradigma. As Forças Armadas do Zipa-Sinara agora podem considerar líderes de cartéis como alvos de alto valor, modificando o arcabouço legal usado contra organizações terroristas. Governos estrangeiros não precisam mais autorizar agências de inteligência a agir, especialmente em áreas onde as autoridades locais são incapazes ou não estão dispostas a intervir. Esta é uma mudança significativa em relação à estratégia anterior, que dependia principalmente de jurisdição compartilhada e cooperação internacional. Os objetivos estratégicos agora são determinados pela doutrina de defesa e não por convenções diplomáticas. O ataque aéreo ao laboratório de Sinaloa em julho de 2025 foi mais do que uma mera vitória tática. Ilustrou a aplicação prática dessa nova teoria militar. Uma tendência mais ampla em direção a operações integradas, envolvendo o Pentágono, a CIA e outras agências de defesa, incluiu o uso de aviões furtivos, bombas inteligentes e reconhecimento por satélite. Um paradigma de aplicação da lei limitado por requisitos legais mais rigorosos e cadeias de comando mais lentas não teria permitido esse grau de coordenação. Os benefícios da ação militar são evidentes em termos de capacidade. As Forças Armadas possuem poder de fogo, alcance e precisão incomparáveis. Alvos localizados em território hostil podem ser destruídos por ataques aéreos com pouco perigo para as forças americanas. Satélites atualizam continuamente o movimento e a atividade, enquanto a vigilância por drones proporciona monitoramento 24 horas por dia. Esses ativos são apoiados por redes de comunicação seguras, inteligência em tempo real e alternativas para rápida implantação. Os Estados Unidos podem atacar o cerne das atividades do cartel sem aviso, ou demora graças a essa combinação de recursos. Este modelo é tanto psicológico quanto tático. Os Estados Unidos esperam interromper o planejamento do cartel e incutir terror entre seus líderes, adicionando o elemento da imprevisibilidade. O cálculo de risco é alterado quando um esconderijo do cartel pode ser destruído da noite para o dia, sem que haja evidências de quem esteve lá. Antes, operando livremente, com assistência local, os cartéis agora precisam lidar com a possibilidade de armas guiadas de precisão atacarem qualquer local, independentemente da distância. Tão prejudicial quanto a destruição em si é a perda da ocultação. No entanto, adotar uma doutrina militar acarreta deveres e dificuldades adicionais. Ao contrário dos conflitos convencionais, a campanha contra cartéis carece de campos de batalha claramente definidos. As linhas de frente atravessam fronteiras internacionais, áreas urbanas populosas e bairros residenciais. Erros podem resultar em danos materiais, repercussões diplomáticas ou baixas civis. Qualquer violação da soberania no México é política e historicamente sensível. Para evitar incitar uma reação de nacionalistas ou minar a colaboração bilateral, os Estados Unidos devem ser cautelosos. Problemas estratégicos de longo prazo também são causados pelo uso da Força Armada. Embora possa haver alguma interrupção de curto prazo, as causas profundas do tráfico de drogas ainda persistem. Dependência química, problemas de saúde mental e circunstâncias socioeconômicas são as principais causas do aumento contínuo da demanda por fentanil e outras drogas nos Estados Unidos. Os laboratórios danificados serão substituídos por novos se esses problemas subjacentes não forem resolvidos. Embora ações militares possam reduzir os sintomas, a doença não pode ser completamente erradicada. A possibilidade de uma escalada ainda é outra grande preocupação. No passado, os cartéis demonstraram flexibilidade e engenhosidade. Eles poderiam retaliar com seu tipo de guerra contemporânea se suficientemente provocados.
Já há indícios de que organizações criminosas estão obtendo armas de nível militar, ferramentas cibernéticas e tecnologia de drones. A batalha pode entrar em um estágio mais perigoso e imprevisível se os cartéis começarem a realizar guerra eletrônica ou ataques de retaliação. Conflitos assimétricos podem ser tão mortais quanto o combate convencional, como a história demonstra. A questão da percepção global é outra. À medida que os Estados Unidos aumentam sua presença militar em um país vizinho, observadores internacionais acompanham de perto a situação. Por temerem intervenções semelhantes no exterior, os aliados podem expressar preocupações sobre precedentes. A legitimidade de ataques unilaterais pode ser questionada por organismos multilaterais. As opiniões internas podem divergir, especialmente se as missões não forem bem-sucedidas ou tiverem repercussões imprevistas. Resultados: clareza e transparência são frequentemente fatores-chave para determinar o apoio público à intervenção militar. Se qualquer um desses fatores estiver ausente, o plano poderá encontrar oposição tanto interna quanto internacionalmente. No entanto, os Estados Unidos estão comprometidos com essa nova estratégia, apesar desses perigos. Os apelos por tais operações em outros pontos críticos foram motivados pelo sucesso do ataque em Sinaloa, que aumentou a confiança na tática. Atualmente, estrategistas militares estão avaliando possíveis alvos, aprimorando os processos de coordenação e aumentando a capacidade de monitoramento. Considerando que o tráfico de drogas representa uma ameaça à segurança nacional, o Departamento de Defesa está investindo mais recursos no combate a ele. Isso marca uma mudança substancial nas percepções e respostas americanas ao crime organizado. Esse ajuste representa uma mudança política sistêmica e não apenas uma solução de curto prazo. Um novo tipo de guerra híbrida, que desafia as convenções e exige adaptação contínua, foi criado pela combinação de responsabilidades militares e policiais. Os tomadores de decisão devem ponderar os custos políticos em relação aos ganhos estratégicos e os comandantes devem encontrar um equilíbrio entre legalidade e eficácia. Os instrumentos e táticas empregados para responder também devem evoluir para acompanhar a diluição dos limites entre crime e guerra. A capacidade dessa operação de estilo militar de proporcionar segurança a longo prazo, sem comprometer os laços internacionais, determinará sua longevidade. Essa metodologia tem o potencial de mudar a guerra mundial contra as drogas se os Estados Unidos continuarem a ser precisos, reduzir os efeitos negativos e se adaptarem às reações dos cartéis. Mas, se a diplomacia falhar ou a violência aumentar, isso poderá desencadear um efeito dominó com repercussões que vão muito além da fronteira mexicana. O mundo observa para ver como o próximo capítulo se desenrola à medida que Washington reforça seu controle e os cartéis se adaptam a esse novo perigo. Que táticas os cartéis usarão para se manter à tona nesta guerra de alta tecnologia? Quando o campo de batalha se deslocar da selva para o ciberespaço, como os Estados Unidos se adaptarão? O ataque a uma instalação de fentanil em Sinaloa em julho de 2025 foi mais do que uma simples demonstração de poder. Foi um divisor de águas no longo conflito entre os cartéis mexicanos de drogas e os Estados Unidos. Monitoramento por satélite, bombas guiadas de precisão GBU-39 e 12 F-22 Raptors enviaram uma mensagem forte. Em vez de encarar o tráfico de drogas como mera atividade criminosa, os Estados Unidos agora estão preparados para considerá-lo um perigo militar. Os cartéis foram obrigados a reavaliar suas estratégias em decorrência dessa interrupção nas operações. No entanto, o futuro deste conflito depende da cooperação internacional da diplomacia e da estratégia além do armamento. O ataque revelou as fragilidades estruturais do sistema do cartel. Antes considerados inexpugnáveis, os laboratórios ocultos não são mais seguros. A maré mudou, pelo menos momentaneamente, a favor das forças americanas, graças a ataques coordenados com aviões furtivos e informações em tempo real. Chefes de cartéis como Rafael Caro Quintero
e Vicente Carrillo Fuentes agora precisam lidar com um campo de batalha onde os esconderijos tradicionais são inúteis. Essas comunidades, no entanto, se adaptaram rapidamente para resistir a ondas de repressão. Ainda é provável que mudem suas rotas de contrabando por portos no Canadá ou na Europa. Sem uma cooperação internacional mais ampla, especialistas preveem que a fabricação de fentanil poderá aumentar em até 20% nos próximos 2 anos. Os Estados Unidos conseguiram contornar muitas das restrições impostas pelas autoridades civis, reclassificando legalmente os cartéis como grupos terroristas internacionais. Essa mudança possibilita uma vigilância mais ampla, penalidades financeiras mais severas e ataques militares diretos. No entanto, essa inovação jurídica tem um preço diplomático. O México manifestou sérias preocupações com a violação da soberania nacional sob a presidência de Claudia Sheinbaum. Ações futuras sem consulta podem romper essa parceria, mesmo que a cooperação bilateral esteja intacta, como demonstra a extradição de importantes figuras do cartel e as operações de segurança coordenadas. Os Estados Unidos precisam agir com cautela em relação à diplomacia. Ameaças de tarifas e ações militares unilaterais podem resultar em ganhos a curto prazo, mas correm o risco de destruir uma parceria estratégica avaliada em mais de 400 bilhões de dólares em comércio anual. Estruturas de segurança coordenadas que permitam inteligência compartilhada, execução sincronizada e respeito recíproco pelos limites legais são o caminho mais frutífero. A DEA há muito alerta que sem soluções políticas de longo prazo que levem em conta a oferta e a demanda, as vitórias táticas não têm sentido. Para que as vitórias militares continuem significativas iniciativas voltadas para o combate ao vício em opioides nos Estados Unidos, onde mais de 84 mil mortes por overdose de fentanil foram registradas em 2024, são cruciais. Esta nova guerra tem amplas ramificações em escala global. A batalha deve se espalhar para as esferas digital e aérea à medida que cartéis utilizam novas armas como drones e guerra cibernética. Pode haver um aumento da pressão para escolher um lado ou para espalhar a violência em países como Guatemala e Colômbia. Antes que o plano militar saia do controle, a ONU pode defender opções diplomáticas. Eventualmente, um acordo multilateral ou um pacto de segurança regional pode ser necessário para impedir uma catástrofe mais grave. No fim das contas, o ataque de julho de 2025 foi um anúncio estratégico além de uma ação tática. Os limites da guerra às drogas foram redesenhados pelos Estados Unidos. No entanto, nenhuma ação militar, por mais precisa que seja, pode destruir completamente um negócio tão grande e flexível quanto os cartéis de drogas no México. A capacidade dos Zepoteria e seus aliados de integrar poderio militar com determinação política, inteligência financeira e compreensão humanitária será o parâmetro objetivo para o sucesso. A perseguição de criminosos não é mais o foco deste conflito. Trata-se de reformular a responsabilidade compartilhada e a segurança nacional. O mundo inteiro está observando. O que acontecer a seguir pode afetar não apenas o futuro dos laços entre os Estados Unidos e o México, mas também a tentativa internacional de pôr fim a uma crise que já ceifou inúmeras vidas. Embora ainda não tenha sido escrito, as decisões tomadas hoje influenciarão o futuro do conflito. A Navy Secrets queria compartilhar essa informação com você agora, fornecendo as informações mais precisas e atualizadas, apoiadas por pesquisas completas de importantes estrategistas políticos e militares. A batalha dos Estados Unidos contra as drogas foi redefinida pelo ataque de julho de 2025, que fez mais do que apenas destruir um laboratório. O mundo monitora atentamente a adaptação dos cartéis e os conflitos transfronteiriços. Se essa tática alterará o jogo ou intensificará um conflito já existente, isso poderá ser decidido no próximo capítulo.